Você já foi entrevistado pelo Ibope? E pelo Datafolha? Não? Sabe o que isso significa? Que é difícil mesmo. A chance de você ser entrevistado, ou seja, a probabilidade, é essa aqui, ó, 0,01360%. Considerando que, em média, 2.000 pessoas são entrevistadas e que o Brasil tem 147 milhões de eleitores. Ah, entendi. Eu sou Camila Veras Mota, jornalista da BBC News Brasil aqui em Londres, estudo estatística nas horas vagas e vou falar nesse vídeo sobre as dúvidas mais recorrentes sobre as pesquisas eleitorais que vocês mandam pra gente pelas redes sociais. A pergunta mais comum é: por que eu nunca fui entrevistado? Porque as pesquisas eleitorais são pesquisas quantitativas feitas por amostra. E o tamanho da amostra, no caso das pesquisas de opinião, esses 2.000 que você sempre vê aqui e ali, por menor que seja, não é um número que o estatístico simplesmente tira da cabeça. Ele é determinado a partir de uma fórmula que é usada há muito tempo, que leva em consideração justamente a tal da margem de erro e o nível de confiança que se quer dar à pesquisa. Ou seja, se eu quero ter uma pesquisa com margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo e 95% de nível de confiança, que é o padrão internacional, eu tenho que colocar esses valores nessa fórmula aqui, ó. O N é o número de pessoas com quem eu vou ter que conversar. O Z de alfa sobre 2 é o nível de confiança e o E é a margem de erro. No universo de eleitores do Brasil, as amostras têm mais ou menos 2.000 pessoas quando a gente usa essas estimativas dentro da fórmula. E além do tamanho, o perfil da amostra também é determinado por uma metodologia internacional. Se mais de 52% dos eleitores do Brasil são mulheres, essa proporção tem que se refletir na amostra. Se 25% dos eleitores, por exemplo, têm ensino fundamental incompleto, 25% dos entrevistados têm que ter ensino fundamental incompleto e por aí vai. O TSE todo mês atualiza os parâmetros populacionais dos eleitores brasileiros, com perfil por idade, escolaridade e gênero, para que os dados usados pelos institutos sejam os mais próximos possíveis da realidade. Todas as pesquisas consideradas confiáveis, aliás, estão registradas no site do TSE. É um dado público que você pode ir lá conferir. E não são só as pesquisas eleitorais que seguem essa metodologia. A taxa de desemprego, por exemplo, que o IBGE divulga todo mês, também é uma pesquisa amostral. Para vocês terem uma ideia, os cursos de estatística nas universidades têm pelo menos uma disciplina que trata só de amostragem. Isso porque não dá para conversar com a população inteira cada vez que a gente tem que fazer uma pesquisa, né? Franklin Torres, que é diretor de estatística de um instituto de pesquisa que atua no Norte e Nordeste, com quem eu conversei, lembra que não é por acaso que o Brasil só realiza um censo a cada 10 anos. Quanto maior a pesquisa, mais caro ela custa e mais tempo ela demanda. E o censo não é a base de amostragem, tem que ir lá de porta em porta. A lógica por trás das pesquisas, como ilustrou o jornalista da BBC News Brasil, André Chaldes, em uma reportagem publicada no nosso site, é a mesma de um hemograma. Ainda que uma pessoa adulta tenha 5 ou 6 litros de sangue, os médicos conseguem ter um retrato da saúde do paciente extraindo alguns ml de sangue. É mais ou menos por aí. Vamos à segunda questão, que é margem de erro e nível de confiança. A margem de erro é o erro máximo de precisão da pesquisa, que a gente coloca como estimativa naquela fórmula que, como eu disse, é usada internacionalmente. Então, se um candidato tem 40% das intenções de voto com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, significa que ele pode ter entre 38% e 42% da preferência do eleitorado. Isso naquele momento, né, naquele retrato. Não necessariamente dias depois, na hora do voto. Já o nível de confiança da pesquisa indica quantas vezes o resultado deveria se repetir caso a pesquisa fosse feita 100 vezes seguidas. Vou explicar melhor. O intervalo de confiança de 95%, por exemplo, que é o padrão internacional, indica que se a pesquisa fosse feita 100 vezes, em 95 ela traria os mesmos resultados, dentro da margem de erro. E por último, por que então que as pesquisas erram? Em primeiro lugar, os institutos explicam que a pesquisa não é uma previsão do que vai acontecer, e sim um retrato do momento. Mas como aquele retrato às vezes muda tanto, é que se tratando de decisão de voto, muita coisa pode mudar em poucos dias, explicam os especialistas. O estatístico Franklin Torres ressalta 2 pontos. O primeiro são os indecisos. Eles estão lá nas pesquisas, podem formar uma parcela considerável dos eleitores, mas não dá para marcar indeciso na urna, né? O indeciso ou vota em alguém, ou se abstém, ou vota nulo. E dependendo do tamanho desse grupo, ele pode causar uma distorção considerável entre as pesquisas e o resultado final. Outro fator destacado por todos os institutos é que as pesquisas são um retrato daquele momento, como eu já mencionei antes. Tem gente que decide de última hora, tem gente que muda o voto, tem gente que tem vergonha de falar para o pesquisador em quem vai votar, acreditem ou não. A repórter da BBC News Brasil, Amanda Rossi, entrevistou a diretora do Ibope, Márcia Cavalari, sobre todas essas questões. Tem a matéria colada aqui embaixo também. Ela ressaltou que o eleitor decide o voto cada vez mais tarde hoje em dia. Falou da importância cada vez maior das redes sociais e do WhatsApp na disputa eleitoral, que contribuem para movimentações bruscas de última hora,
que podem fazer com que o eleitor mude sua opinião instantaneamente. Essas foram as razões apontadas, por exemplo, para o resultado da disputa para o governo no Rio e em Minas, onde os candidatos que estavam atrás nas pesquisas que foram para o segundo turno. Reportagem da jornalista Luísa Franco mostrou que no domingo do 7 de outubro, uma das perguntas que mais se ouviam pelas ruas da zona sul do Rio eram: quem é esse tal de Witzel? É o Witzel? E ele foi para o segundo turno em primeiro lugar. A diretora do Ibope ressaltou aqui também outro fenômeno. Com a tamanha polarização da eleição presidencial, o povo esqueceu que tinha que votar também para governador. Para que mais mesmo? Deputado, senador? Você esqueceu também? Foi no Google lá no dia procurar em quem votar? No caso específico do Witzel, houve também um reflexo do voto em Bolsonaro, que beneficiou aí uma série de candidatos nessas eleições. Tipo, quem o Bolsonaro apoia? Então vou votar nele. Ainda assim, as pesquisas podem errar menos do que a gente pensa. Curioso, né? Porque se a gente for julgar por mensagens nas redes, teria provavelmente um quadro diferente. Um levantamento do site de notícias jurídicas J, por exemplo, que considerou 3.924 pesquisas para governador e presidente de 4 institutos nas eleições nacionais de 1998 a 2014, mostrou que aquelas feitas mais próximo do dia das eleições se aproximaram bastante do resultado final. Não se trata aqui de um oráculo, claro. É preciso entender como elas funcionam, quais são as limitações, para saber exatamente o que interpretar das pesquisas de opinião. Será que ficou claro? Ah, e outra coisa. Vocês têm mandado nos comentários várias perguntas: por que eu não estou conseguindo ver os vídeos novos da BBC, eu não recebo as notificações? Do lado do botão de inscrição tem um sininho, e lá vocês podem clicar e escolher se vocês querem receber todas as nossas notificações, se querem receber só algumas. A escolha é de vocês. Mas eu sugiro que vocês... O que eu sugiro? Mas eu sugiro que vocês cliquem lá para receber tudo que a gente mandar de novidade.